galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago. Vamos lá falar dessa estreia cinematográfica. Cara, que episódio bem dirigido, é uma animação lindíssima. Eu tô falando de Tengoku Daimakyo. Esse anime que trata-se ali de uma história de um mundo pós-apocalíptico, né? A sociedade num todo foi quase que exterminada. Existem crianças morando em instalações fechadas e essas crianças acreditam que aquele de fato é o mundo, né? Elas não sabem da existência do que tem lá fora, além dessas instalações. É claro que você já viu essa coisa em outro lugar, Attack on Titan, The Promised Neverland, mas ao contrário dessas histórias, a gente tem a história principal sendo contada fora dessas instalações, acompanhando dois personagens que estão ali numa espécie de uma jornada, né? Lembrando muito, inclusive, um pouco The Last of Us, né? Onde tem ali um personagem que busca um propósito, precisa chegar no lugar, mas nessa jornada muitas coisas irão acontecer, né? E é claro que tem todo o mistério sobre o que aconteceu de fato nesse mundo. E eu acho que é isso que é interessante desse anime, porque ele nos coloca ali num cenário pós-apocalíptico onde a gente não tem ideia do que aconteceu, né? Então a gente vai pescando as informações aqui e ali, a gente vai vendo a exploração desses dois personagens, porque uma das coisas que eu mais amo, né, numa história de mundo pós-apocalíptico é os pequenos detalhes. E cara, aqui tem detalhes incríveis, como por exemplo, quando eles estão ali, né, explorando uma casa abandonada e tal, eles estão procurando mantimentos, itens, que é uma coisa essencial, né, numa jornada de sobrevivência. Então eles acabam achando ali, por exemplo, um papel higiênico, né, que é algo essencial nesse mundo pós-apocalíptico, né, e é uma coisa que você, por exemplo, assistindo a inúmeros filmes, eles acabam não trabalhando. Eles trabalham toda a temática, mas é incrível quando uma obra se preocupa com esses pequenos detalhes, porque a gente tá vendo os personagens indo numa jornada, e é claro, né, eles te fazem imaginar, pô, nessa jornada eles estão ali dormindo, eles estão ali achando mantimentos, acharam papel higiênico, acharam não sei o que, mas nunca é mostrado de fato, né? Aqui não, aqui a gente vê eles procurando, eles encontrando esses mantimentos, procurando comida enlatada, eles procurando ali algo, né, para carregar a sua arma, por exemplo, uma pilha, né? Uma pilha nesse mundo é muito importante. A gente vê, inclusive depois que eles encontram ali uma personagem, essa personagem fica ali realmente impactada, já que eles acharam pilhas, né? Pilhas ali que estão funcionando. Então, nesse mundo, todos os detalhes que às vezes a gente pode ignorar hoje nessa sociedade, para eles são essenciais. Então esse anime ele retrata muito bem, né, essa coisa do mundo pós-apocalíptico, explora muito bem os lugares, a gente tem um vislumbre, cara, dos cenários que são magníficos, né? Os cenários desse anime são magníficos, junto também com a sua animação, que é lindíssima, né? Muito bem animado, com uma animação fluida. Temos aqui uma cena de luta que é bem coreografada. Você vê o detalhe ali, né, na movimentação dos personagens. Você vê que aquele 2D funciona muito bem, somado a um cenário ultra realista e com uma direção mega cinematográfica. Esse primeiro episódio parece até um filme, de tão cinematográfico que ele está. Você vê isso durante todo o episódio, parece até um filme, não apenas um episódio de um anime. Cara, é muito lindo, né? O trabalho da direção aqui é impecável. A gente vê todo o jogo de câmera que a gente fala, aquela movimentação de câmera se afastando, ampliando a visão do cenário, mudando, focando nos detalhes, nos pequenos detalhes, como por exemplo, vai ter ali uma cena relacionada à comida, né, que vai ser importante ali depois, e você entende por que que a câmera tá focando naquelas mãos, né, da mulher, por que que tá focando ali na comida, por que que tá focando nisso, por que que tá focando naquilo. Eles têm uma preocupação em focar muito os detalhes que serão importantes, né. É algo que é utilizado no cinema, né? Os grandes diretores ali de cinema, eles focam nos mínimos detalhes, porque esses mínimos detalhes nos contam histórias, né? Ou a própria história num todo. Então, às vezes você vai ver ali uma câmera focando num certo objeto. O que que aquele objeto significa? Ele significa alguma coisa. Nada é mostrado por acaso. E aqui também não é, né? Tudo que é mostrado aqui no anime, ele tem uma importância significativa para a história, para a narrativa.
Como, por exemplo, né, eles estavam ali explorando uma casa e vê um casal que está morto, né? Esse casal acabou o quê? Morrendo de fome. Então, automaticamente, tá nos dizendo ali que aquele lugar não tem alimento. Então, é melhor sair dali. Né? Então a decisão ali da Kiruko, né, que é a garota, é de sair daquele lugar, porque aquele lugar não vai agregar em nada, né? Eles não têm comida, se eles morreram de fome, então não vale a pena ficar naquele lugar. Então eles acabam encontrando uma pilha, essa pilha é mostrada depois lá na frente, né? Então, como eu falei aqui, né, nada nesse anime é mostrado por acaso. Então a direção dá um show nesse primeiro episódio, né? Realmente um trabalho assim impecável. Eu fiquei encantado com o trabalho de direção desse episódio. Realmente foi um episódio muito bom em todos os sentidos, né? E aí, falando sobre a história, né, o que eles nos contaram nesse primeiro episódio, que adaptou ali até metade do capítulo 4 do mangá, né? Então adaptou bastante coisa, tiraram algumas coisinhas ali do início, mas no geral uma boa adaptação. Eu dei uma olhada antes ali pra comparar, né, o anime com o mangá, e tiraram coisinhas assim que não vão, né, atrapalhar em nada a história. Então conseguiram fazer uma boa adaptação aqui. E eu realmente me apaixonei já pela personagem da Kiruko, velho. É uma personagem muito carismática, inteligente, e o legal desse anime é que, de fato, ele é coerente com o seu mundo, né? Porque esses dois personagens, eles nasceram depois ali do fim do mundo, né? Então eles não conheciam a sociedade como era antes, né? Quando existia ética, moral e o caramba 4. Então eles estão ali sempre em alerta, eles sempre acham que alguém vai passar a perna neles, eles estão sempre atentos ao perigo, então é muito coerente com o mundo. Por isso que eu lembro muito de The Last of Us, velho. Não tem como eu não relacionar essa história com The Last of Us. Ainda mais quando eles são encurralados ali por aqueles caras, que me lembrou muito os caçadores de The Last of Us. Então é uma cena onde acabam fazendo ali uma armadilha pra eles, e eles acabam tendo muita inteligência pra saber lidar com aquela situação, pra conseguir enganar aqueles caras, dar a volta por cima naquela situação, e ainda por cima eles estavam blefando o tempo inteiro. Conseguiram enganar os caras, velho, estando ali desarmados praticamente, porque a garota ela não tem mais bala, né, diríamos assim. É legal que aquela arma funciona com pilha. Então ela vai lá, ameaça os caras, pega ali o máximo de informação possível, faz com que eles recarreguem a pilha dela, que eles não têm ideia de que é de fato munição pra ela. Então ela faz basicamente o que ela quer ali com aqueles caras naquela situação, e ela tem uma frieza absurda, porque aqueles caras estavam de olho nela por ela ser uma garota. Então você só imagina o que aqueles caras fariam com ela se eles tivessem capturado ela. Então mostra o quanto essa garota é casca grossa, o que faz muito sentido ela ser ali meio que a guarda-costa dele mesmo, não precisando, porque ele é forte pra caramba, ele é mais forte do que ela, ele tem uma habilidade de luta ali absurda, né? Mas mostra toda a experiência que ela tem através ali daquele mundo, né? Ela já tá um bom tempo lutando, se envolvendo com um monte de coisas, então é de fato ali uma personagem muito experiente, né, pra aquele mundo. Então ela tá tranquila em lidar ali com situações que venham a ser desafiadoras. Afinal, ela mata monstros, né? A gente vê ali o monstrão aparecendo ali no final, né? O que nos mostra o quão caótico ficou o mundo com aqueles monstros à solta comendo pessoas, né? Então é bem interessante todo esse conceito desses monstros, o porquê que eles viraram esses monstros já gera também vários questionamentos na nossa cabeça. Será que foi uma experiência? Será que foi? O que aconteceu de fato com o mundo? A gente fica curioso para saber o processo que levou a humanidade àquela situação, né? E agora falando um pouquinho sobre a instalação em si, né, daquelas crianças, a gente tem ali algo bem curioso, né? Um paralelo que faz ali com esses dois personagens, que são dois personagens também lá naquela instalação, né? Que é o Tóquio e a Mimihime, que é uma garota ali que ela recebe uma mensagem no celular, e a mensagem diz se ela gostaria de ver o mundo lá fora. Ela fala isso pro Tóquio, né? E o Tóquio tem uma reação ali bem curiosa. Ele começa a se questionar: o que tem lá fora? Eu quero saber o que tem lá fora. Até que a diretora encontra ele perambulando ali à noite, né? O que esse garoto tá fazendo aqui? Então a diretora resolve abrir o jogo pra ele. Sim, existe um mundo lá fora, e esse mundo é cruel, é horrível, é um verdadeiro inferno. Mas é aquela história, né? Não importa o quão ruim seja o mundo lá fora,
né? Ainda essa curiosidade, essa vontade de ser livre, sempre vai alimentar ali uma ideia na cabeça dessas crianças de querer, de fato, mesmo o mundo sendo o que é, né? O inferno ali, essas crianças querem, né? Ter o prazer de ver isso com os próprios olhos. Então a gente vê ali a curiosidade estampada, né, no olhar ali do Tóquio. E a gente vê também que essa instalação parece ter algo a mais, né? Tem crianças ali que parecem ter habilidades especiais. A gente vê um garoto dando umas piruetas ali, uma coisa sobre-humana. A própria Mimihime, né, que fala ali pro Tóquio sobre esse lance de ver o mundo lá fora, ela vê uma mensagem ali numa prova. E ela fica sabendo da prova antes mesmo da prova ser anunciada, como se ela tivesse ali o poder de prever o futuro. E ela fala ali pro Tóquio, se ele imaginar, né, se ele ficar pensando em querer ir para o lado de fora, vão surgir duas pessoas e uma dessas duas pessoas vai ter a cara dele. E é bem parecido mesmo se você for comparar o Tóquio com o Maru, né, que é o protagonista ali. Então foi um primeiro episódio muito interessante, né, nos apresentando um pouquinho da história, deixando vários mistérios no ar, deixando também um bom gancho, porque a gente tem ali o monstro aparecendo ali no final desse episódio, tem toda a construção desses dois personagens, né, são bem carismáticos, gostei demais da Kiruko, do próprio Maru. Então foi uma estreia incrível e é um anime que eu tava esperando, porque eu coloquei hype nesse anime, né? Quando eu vi o trailer eu falei, cara, isso aqui vai ser bom. Eu não conhecia nada, fui ler os primeiros 4 capítulos aí do mangá por causa do anime, né? E realmente achei a história muito interessante. E é claro que eu vou continuar essa história no anime, né? Não quero ver nada ali do mangá pra não pegar spoiler, eu quero realmente me surpreender com a história que eles vão nos contar aqui. Mais incrível ainda, sabe o que é? Você deixar o seu like, galera. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal caso você não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nada. E lógico, né? Deixa aí o seu comentário falando a sua experiência nesse primeiro episódio, que olha, foi de arrepiar. Tchauzinho.